Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. Este é o nosso canal do YouTube. Mas se você está a fim de somente escutar a mensagem, não tem problema. Também temos ela disponível no nosso Spotify. O link está na descrição do vídeo. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fique agora com a nossa mensagem. Até mais! Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Sejam muito bem-vindos à Igreja Fonte na cidade de São Paulo. Privilégio para nós receber todos vocês que nos visitam hoje aqui. Se você não me conhece, meu nome é Marcelo. Eu gostaria que você sentisse-se em casa, que você pudesse fazer parte dessa comunidade e se juntasse a nós enquanto nós caminhamos, enquanto nós seguimos a Cristo Jesus, a quem nós louvamos, a quem nós adoramos e a quem nós servimos em comunidade. Se você nos visita pela internet, nós recebemos vocês também, esperando o dia em que vocês possam se juntar a nós e possam celebrar presencialmente conosco também. Nos últimos domingos nós temos voltado os nossos olhos e os nossos corações para o livro de Salmos. Um livro onde nós vamos encontrar do Senhor muita informação e muita riqueza sobre como a devoção da comunidade funciona, sobre como a adoração funciona, sobre como a vida com Deus funciona. Nós vimos salmos que começam com a comunidade, louvando e cantando e finalmente chegando ao coração do indivíduo. Vimos salmos em que os indivíduos começam a cantar e louvar ao Senhor e convidam a comunidade a participar. Nós lemos salmos que tratam das nossas dores, do nosso sofrimento e o modo como o salmista transforma a sua dor em poesia e transforma a sua poesia em louvor e transforma esse louvor em uma expressão comunitária de adoração. Os salmos têm sido usados nesse período em que nós estudamos para fortalecer a nossa devoção, para reorientar a nossa alma, para servir de consolo nos nossos momentos de dor e sofrimento. Mas os salmos, eles também têm uma mensagem séria para o nosso coração. Eles não simplesmente nos confortam nas nossas dores, eles nos confrontam nos nossos pecados. O salmista, quando ele escreve várias de suas poesias, nós encontramos nelas informações que vão de encontro com aquilo que nós esperaríamos encontrar em uma oração, ou até mesmo, quem sabe, em uma devoção comunitária. Nós vemos, eventualmente, o salmista reclamar com o Senhor a respeito dos seus adversários. Nós vemos o salmista falar daqueles que o atacam, dos problemas que ele enfrenta, e honestamente, diante de Deus, ele fala: Senhor, você tem que resolver esse problema, quebra o dente dos meus inimigos. Mas eventualmente o salmista olha para si mesmo, para o seu próprio coração. E ele diz: o meu coração precisa de confronto, mais do que de conforto. O salmo que nós vamos olhar hoje é um pequeno salmo no saltério. Um salmo que fica escondido entre grandes obras poéticas, entre grandes obras da literatura do mundo antigo, entre grandes poesias em que nós encontramos frases sendo colocadas de maneira, em ordem alfabética, bem ajustadas. Nós vamos olhar para um dos menores salmos das Escrituras, mas nós vamos encontrar aquele que nós vamos precisar de mais tempo na vida para colocar em prática. Embora pequeno esse salmo, ele é profundamente desafiador. O Salmo 131, o salmista, aqui atribuído a Davi, um salmo atribuído a Davi, ele vai abrir o seu coração diante de Deus. E ele vai dizer exatamente aquilo que o seu coração tem naquele dia. E no dia em que o salmista escreve essa mensagem, ele diz que diante de Deus, ele está bem, ele está livre de alguns males pertinentes ao coração. E ele vai dizer que talvez aquele que é o maior dos problemas do nosso coração, ele não tem. Nesse sentido, o salmista está dizendo: eu estou de coração aberto e de coração limpo diante do Senhor. Eu não tenho esses problemas. Mas quando nós lemos esse texto,
nós vemos que para nós é difícil dizer o que o salmista diz aqui. Para nós é difícil conseguir viver um dia em que nós possamos dizer, de coração aberto, diante do Senhor, que isso é parte da nossa experiência. E esse é um salmo muito interessante, porque ele começa com o salmista abrindo o seu coração diante de Deus como indivíduo. Ele diz o meu coração, ele diz os meus olhos, eu não procuro. É um indivíduo diante de Deus, mas esse indivíduo ele está diante de Deus e da comunidade, porque ele termina dizendo, espera Israel no Senhor. É um testemunho de um indivíduo que diante da comunidade diz, espera em Deus. Essa é uma adoração que serve como testemunho de um indivíduo para a comunidade. Sai do coração do indivíduo, mas o objetivo não é dizer o meu, mas é falar sobre o nosso. Para que Israel, o seu povo, para que nós, povo de Deus, possamos desfrutar. O que nós encontramos nesse salmo é o movimento do indivíduo para a comunidade. É o louvor que sai do indivíduo para a igreja. Quando nós lemos esse texto, nós vamos encontrar que nas poucas palavras que ele expressa, nós encontramos profundos princípios para a vida. Uma vez que o salmo é pequeno, eu gostaria de ler com você. A minha versão diz assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem é altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas que são maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, Israel, no Senhor, de agora e para sempre. A impressão que nós temos quando olhamos para esse texto é que essa expressão individual de alguém que se coloca diante de Deus dizendo, olha, o meu coração não está carregado por essas coisas, ou nesse momento eu estou nos teus braços. Parece a exasperação de alguém que se coloca diante de Deus no seu quarto, quem sabe na sua devoção, quem sabe uma oração íntima dizendo, Senhor, o que sofro, o que experimento não tem a ver com aquilo que está no meu coração, porque nesse momento o meu coração está bem, eu estou contigo. Mas ele convida agora a comunidade, o povo de Deus a ter esperança no Senhor. O testemunho desse indivíduo é aquele que nós vamos olhar. Mas observe que quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que nele o salmista, ele diz algo que muitas vezes nós não temos condições de dizer. Ele começa dizendo, Senhor, ele sabe para quem ele se dirige, ele sabe para quem ele está falando isso. Ele não está diante de qualquer outra pessoa, senão do Criador de todas as coisas. O soberano, aquele que resgatou o povo, aquele que o instituiu rei da nação. Ele se volta para esse Deus que cria todas as coisas e sabe todas as coisas, e ele diz o seguinte, Senhor, o meu coração não é soberbo. Na psicologia hebraica, o coração é o centro, a fonte da vida. No coração, o salmista processa pensamentos. No coração, o salmista articula sua memória. Ele guarda no coração a palavra. Ele pensa no seu coração, ele medita no coração. O coração não é o centro das emoções, como às vezes nós pensamos, mas é a própria estrutura do indivíduo, o próprio ser do indivíduo, no seu elemento mais íntimo. E ele está dizendo, no meu coração, eu não sou soberbo. Ele está dizendo que quando ele olha para a sua vida e ele faz uma autoanálise, ele diz, nesse momento, Senhor, eu não sou marcado pela soberba. Soberba não é uma palavra comum dos nossos dias. Nós não costumamos usá-la no nosso vocabulário, mas nós sabemos exatamente o que ela significa. Soberbo é aquela pessoa que sempre se entende melhor do que aquilo que ela é ou o lugar onde ela está.
Soberbo é aquele que no ambiente de trabalho ele está sempre além da tarefa que lhe é dada. Essa aqui é uma tarefa pequena demais para mim. Soberbo é aquele que no ambiente da casa é grande demais para as tarefas mais básicas. Soberbo é aquele que diante do conhecimento ele é elevado demais para discutir coisas pequenas. Soberbo é aquele que no convívio da comunidade ele está sempre acima das outras pessoas. Ele não precisa se misturar à gentalha. O soberbo, ele é aquele que se sente melhor que o outro. O salmista nesse momento diz, esse não é o meu problema. Mas infelizmente esse é o nosso problema. Quantos de nós poderíamos voltar na nossa devoção pessoal ao Senhor e dizer, Senhor, eu estou livre disso. No meu coração eu não me sinto melhor que ninguém. Quando eu ando pela cidade e vejo as pessoas de renda menor que a minha, eu não me sinto melhor que eles. Quando eu estou no meu trabalho e eu recebo uma tarefa que está menor do que eu acredito, e eu estou feliz em realizá-la. Quando eu estou discutindo coisas que são básicas e conversando com pessoas que naquele momento não têm as informações que eu tenho, eu não me sinto superior. A soberba é uma daquelas características do coração que marca o nosso coração, que nós eventualmente não mensuramos o quanto isso é perigoso. Se você pudesse abrir as Escrituras e passar pelo livro de Provérbios, e se você pudesse anotar quantas vezes o Senhor fala com o orgulhoso, com o soberbo, com o altivo, que são sinônimos aqui, você ia perceber quantas vezes a sabedoria divina diria que Deus se opõe a essa atitude. Em Provérbios capítulo 18, nós vamos perceber que é o coração marcado pela soberba. É esse que tem o coração marcado pela soberba, que está a passos largos da destruição e da ruína. O coração soberbo, a soberba acontece para aquele que está em direção à ruína. O soberbo é aquele que está pronto a se derrubar. Aquele que se entende tão elevado, mas está pronto a cair. Se você olhar no capítulo 6, Deus vai dizer que tem 7 coisas que Ele abomina. Entre elas assassinato, entre elas o falso testemunho. Mas lá no meio, tem o coração altivo. Entre as coisas que Deus odeia, está a atitude do soberbo. Mas quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vemos que líderes que foram escolhidos para assumir posições de liderança, que foram chamados para ser reis e estarem diante do povo, Deus levanta profetas para que digam para eles, a razão da sua destruição é que você não foi humilde para ouvir a minha voz. Você andou de modo soberbo. E nós vamos encontrar algumas vezes no Antigo Testamento Deus destruindo o soberbo. Não somente a sabedoria divina diz que a soberba é o que acontece antes da queda, antes da destruição, mas nas narrativas nós encontramos Deus dizendo, eu vou destruir aquele que como líder da comunidade, como representante de Deus para o povo, foi soberbo. Eu destruirei, o Senhor vai dizer. Não é à toa que várias vezes nas Escrituras nós vamos encontrar a sentença, Deus resiste ao soberbo. O Antigo Testamento fala isso algumas vezes, Tiago no capítulo 4 vai falar de novo. Deus, Ele resiste ao soberbo. A soberba, o orgulho, a altivez é algo para qual o Senhor se opõe de modo veemente. Deus tem muita dificuldade com o orgulhoso e com o soberbo. E muitas vezes a sua disciplina, eventualmente destrutiva, ela é oferecida para aqueles que são orgulhosos, que são soberbos. Falando através do profeta Ezequiel no capítulo 28, o Senhor vai dizer,
para o rei de Tiro, que na sua soberba ele quis ocupar o lugar de Deus. A soberba é, de certa forma, um modo em que nós, pequenos, nos sentimos mais altos do que nós mesmos, maiores do que nós mesmos. E nós acreditamos que nós merecemos um lugar maior e melhor do que o que nós temos, porque nós somos melhores do que os outros. Mas essa soberba sendo levada a efeito, ela acaba, em última análise, colocando o soberbo no lugar onde Deus ocupa. Por que é que eu não estou num melhor lugar no meu trabalho? Eu mereço coisas melhores. Como se a sua percepção da vida, como se a sua forma de ver o mundo, de dirigir o mundo e de dominar sobre ele fosse melhor que aquela que Deus tem. Era como se Deus fosse incompetente para fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. Porque se Ele soubesse o que você sabe, se Ele conhecesse o que você já viu, Ele faria o que você gostaria. O soberbo, em última análise, é aquele que quer estar no lugar de Deus. E essa é a grande beleza desse texto. Porque aquele que foi colocado no lugar de Deus para ser o representante de Deus sobre o povo, ele diz: esse mal eu não tenho. Deus o colocou ali. Deus o fez rei. Deus deu para ele a oportunidade de liderança. A história de Davi conta sobre um Deus soberano, cuidadoso, que dirige sua vida até aquele dia. Nós sabemos que esse salmo não é o resumo da história de Davi. Nós sabemos que ele enfrentou problemas com a soberba e com o orgulho. Mas no dia em que essa poesia foi escrita, no dia em que a fotografia foi tirada, ele podia dizer para o Senhor: eu não tenho soberba no meu coração. Ele estava onde Deus o tinha colocado para estar, sem tentar usurpar o lugar de Deus para controlar o mundo. A soberba é uma daquelas coisas que Deus se opõe de maneira veemente. E o salmista continua: não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Não só internamente ele não tem o problema da soberba, mas externamente ele não anda olhando por cima as pessoas. O seu olhar é de alguém que não manifesta superioridade. Ele não olha para baixo nas pessoas. E a língua hebraica ela é muito interessante porque ela trabalha com figuras de alto e baixo para descrever orgulho e humildade. O olhar alto é o lugar daquele que não é humilde, que tem a sua visão baixa. Por isso não é incomum em algumas traduções, especialmente em inglês, usar a expressão lowly, para descrever alguém humilhado, alguém que está abaixado, humilde. O olho altivo é o olho de alguém que se sente por cima. E é interessante que aquele que diz que não tem o seu olhar por cima, era aquele que estava por cima. O altivo é aquele que pensa estar por cima. O altivo é aquele que se sente melhor. Porque quando ele se compara com as pessoas, ele se vê melhor. Ele senta numa mesa na reunião de família, e ele olha para os seus cunhados e diz: eu ganho melhor que aquele, trabalho numa empresa melhor que aquela. Quando ele se senta com seus amigos, ele avalia o trabalho dos outros e diz: eu trabalho melhor que ele, eu fiz mais coisa que aquele. Numa reunião de time, ele olha para o seu chefe e diz: se ele tivesse as competências que eu tenho, eu teria o salário dele. O altivo é aquele que se sente mais alto, ele vê por cima, ele olha para as outras pessoas. E não tem ninguém que seja tão bom como ele é. Não tem ninguém que seja melhor do que ele é. Porque quando ele compara o que ele acredita que tem de melhor com pessoas que geralmente não têm.
Quando ele encontra alguém que tenha características melhor, o altivo faz o que pode para competir e ganhar. Porque o altivo, o soberbo, não pode perder. Mas o salmista está dizendo: Senhor, o meu coração não é assim. Senhor, o meu olhar não é assim. Dentro de mim isso não habita. E eu não tenho colocado isso para fora, o meu olhar não é assim. Como seria o olhar do rei? Será que ele olharia para as pessoas e os veria como iguais? Será que ele olharia para outras pessoas e encontraria pessoas que fossem melhor do que ele? Mas existe mais uma coisa que ele diz, que é muito interessante. Ele diz o seguinte: eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Essas duas expressões, coisas maravilhosas e coisas grandes, apresentam a perspectiva que o salmista tem a respeito da sua soberba, ou da sua altivez, ou aquela que ele não tem. Se você voltar os teus olhos para os salmos, você vai perceber que é o Senhor que faz grandes coisas. Grande é o Senhor, grandes coisas tem feito. Ele tem feito coisas maravilhosas. Deus é aquele que faz grandes coisas e que realiza grandes gestos. Nós já passamos por alguns desses salmos em que o salmista fica estarrecido diante da grandeza de Deus. E ele vê Deus como aquele que realiza coisas grandes, coisas que são maravilhosas demais para ele. Porque essas duas expressões são expressões que descrevem aquilo que somente Deus pode fazer. E agora nós entendemos o que o salmista quer dizer quando ele diz: eu não sou soberbo, eu não sou altivo, eu não quero ser Deus na vida das pessoas. Eu não quero ser Deus ou ocupar o lugar dele, fazer grandes coisas, fazer coisas maravilhosas. Ele sabe quem ele é. E ele não é bom como Deus é. Ele não é grande como Deus é. Ele não faz coisas maravilhosas demais. Mas esse é o nosso grande mal. Nós andamos à procura de grandes coisas o tempo todo. Nós queremos a próxima grande coisa. Nós queremos uma tecnologia que seja melhor que aquela que nós temos. Nós queremos uma posição de trabalho que seja melhor que aquela que nós temos. Um carro, uma casa, um projeto, um curso, formação. Nós procuramos coisas grandiosas o tempo todo. Nós não queremos o comum, nós não queremos o normal, nós queremos o bom e o melhor. E nós fazemos a nossa vida girar em torno disso. Nós sacrificamos nossa vida no trabalho, nós sacrificamos nossa família no trabalho, nós sacrificamos os nossos filhos nos nossos salários, porque nós queremos coisas grandes demais, porque nós queremos coisas maravilhosas demais. Porque no fundo, mora uma soberba e uma altivez que modela um tipo de vida que é direcionada à competição, à grandeza, ao maior, ao melhor. Eu não ando à procura de grandes coisas. Imagine por um momento qual foi a última vez que você conseguiu fazer essa oração: Senhor, meu coração não é soberbo, não é altivo o meu olhar, eu não ando à procura de grandes coisas, nem coisas que são maravilhosas demais para mim. Como é difícil fazer essa oração. Como é difícil fazer essa oração no ambiente da comunidade. Como é difícil transformar isso aqui em louvor. Porque isso é a descrição do meu coração. Eu não sei vocês, mas esse é o meu coração. Eu descobri muito cedo na minha vida que eu sou um cara orgulhoso. Quando eu era pequeno, criança, os meus amigos me chamavam de metido, fica a dica. Quando eu era adolescente, eu me vi melhor que todas as pessoas, eu não me misturava. Na igreja onde nós frequentávamos, tinha o grupo dos bons, que claro, eram os nossos, e tinha os outros.
Porque as pessoas não eram boas o suficiente para que eu perdesse meu tempo com elas. Eu cresci assim, eu vivi assim. Eu sei exatamente o que é sofrer desse mal. Quando fui para o seminário, percebi que eu conseguia articular aquilo que eu lia melhor que os meus amigos e de repente eu achava que eu sabia todas as respostas. Para piorar, porque eu sabia falar, me chamaram para ser professor de teologia em um seminário. Imagina um garoto sendo professor de teologia em um seminário. Naquele ano, falei em congressos. Naquele ano, ensinei pastores. Imagina o quanto aquilo não cresceu no meu coração, o quanto aquilo tomou conta da minha vida. Mas o Senhor tem um jeito profundamente duro de lidar com o soberbo. Uma das coisas que Ele me fez foi me convidar a servir em uma igreja em Campinas, chamada na época Igreja Batista Cidade Universitária, hoje chamada Fonte. Quando eu cheguei lá, depois de dar aula em seminário, falar em congresso, eu fui recebido como estagiário. Se tem algo que quem se sente maior do que sofre para enfrentar, é a tal da posição do estagiário. Porque o estagiário ele tem que fazer todas as tarefas que ninguém quer. E aquele que se sente orgulhoso ou bom demais para tarefas pequenas, ele sofre um cadinho a mais. Não só eu não ensinava adultos quando eu cheguei lá, quando o primeiro treinamento de professores da igreja, eu não fui chamado nem como professor do congresso, olha que afronta, mas nem como aluno. A minha tarefa naquele treinamento era fazer o café que os alunos tomariam enquanto seriam treinados como professores na igreja. E eu olhei para aquela situação e falei assim: eu nunca mais quero fazer isso na vida. Mas era exatamente o que Deus precisa fazer com um orgulhoso, para que ele entenda que ele não é nada, nem ninguém. O melhor elogio que eu recebi aquele dia, naquele treinamento, foi: quem fez esse café está uma droga. Deus tem um jeito de lidar com o orgulhoso que é profundamente dolorido para ele. Eu sei. Eu sei. Quantas vezes o Senhor usou pessoas para quebrar a minha vida e o meu orgulho. Pouco tempo depois eu fui convidado a me tornar pastor nessa igreja. Me juntei à equipe. Era o 7º anão da Branca de Neve. Durante as reuniões ministeriais eu era o mais novo e o menos experiente. A minha função era manter o silêncio. E eu fiz com maestria. Fiquei quieto por 2 anos. Ouvi, anotei, aprendi e disse: sim, Senhor, você vai fazer isso. Claro, você vai fazer isso, exatamente. Essa era a minha função. A primeira vez que eu abri a boca, eu falei: eu acho que não é bem assim. E o meu chefe, que por sinal está aqui, pode confirmar o evento, ele disse: bom para você. E continuou com a reunião. O Senhor tem um jeito de quebrar o orgulhoso que é sempre dolorido. O orgulhoso, ele acha que ele ocupa o lugar que não é dele porque ele é melhor, porque ele está à frente. Mas você sabe o que me impressiona no salmista nesse texto? É porque o salmista ele não compara a soberba com a humildade. Ele não contrasta a soberba do modo como eu gostaria que ele fizesse. Ele vai dizer: o soberbo então ele não é, logo ele vive uma vida de humildade, não é isso que ele faz.
ele descreve que o oposto dessa vida não soberba não é a humildade, mas é paz. Paz. Ele não é a experiência da humildade do salmista. O coloca em um ambiente de paz, o que reforça a ideia de que o soberbo ele se coloca em um lugar de guerra e oposição com Deus. Ele quer trombar com Deus porque ele quer o lugar de Deus. Deus não sabe o que está fazendo, mas ele tem paz. Observa, pelo contrário, o que é que ele faz? Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Alma é outra daquelas palavras que descreve a própria essência do indivíduo. Alma não é aquela parte desmaterializada que talvez você possa pensar que tem. Alma são os aspectos mais íntimos do indivíduo. Do mesmo modo que o coração não é altivo, a sua alma está calma. Em alguns lugares a palavra descreve a vida do indivíduo como um todo. Em alguns momentos descreve os aspectos interiores do ser humano. Mas ao invés de viver em guerra, ao invés de viver em oposição com Deus, ele faz calar o seu coração. E agora nós conseguimos entender por que ele não é soberbo. Porque ele entendeu o lugar dele. O lugar dele é ficar quieto. A função dele é exercer com maestria o seu silêncio. E assim ele vai sossegar a sua alma. Pensa no estresse que você vive hoje. Considere a loucura e a correria da sua vida hoje. Excetuando situações de crise, excetuando situações que estão além do seu controle. Pensa no estresse que você tem, que foi gerado ou autogerado pelo teu trabalho, pelas coisas maravilhosas demais que você busca. E você vai perceber que a razão da sua falta de paz está dentro de você. O seu trabalho é intenso, sim. As horas são altas, sim. Mas existe um coração que quer mais do que tem, que busca mais do que alcança, que está sempre quase alcançando, e nada a exaustão, e corre a exaustão e quebra. Porque quer grandes coisas, coisas demais. Nos últimos dias eu tive a oportunidade de conversar com pessoas, pelo menos 6 pessoas, que estão quebradas, correndo atrás de tratamento psiquiátrico, remédios, pessoas que perderam completamente o controle da própria vida. E a história de vários deles era: eu estava correndo atrás de coisas que eram grandiosas demais para mim. Um deles, pastor, pregando todos os domingos, dirigindo todos os ministérios, todas as semanas ensinando, fora, live, conferência, livro. Perspectiva dele, a única coisa que o fazia continuar era a experiência de ensinar e sair e dizer. Mas foi exatamente isso que fez com que ele corresse atrás de coisas grandiosas demais e perdesse o seu estado de paz em um jeito, de um modo, que ele não conseguiu experimentar paz. No coração do nosso estresse mora o nosso orgulho. No coração dos nossos problemas, estresse, estafa, mora um coração que é orgulhoso, altivo e que quer coisas demais. Spurgeon, quando leu esse texto, ele fez o seguinte comentário, ele disse que o homem de estatura média normalmente não se conforma com coisas medianas. Se pegar na média, está todo mundo querendo a mais. Está todo mundo querendo a mais. Crescer mais, ganhar mais, ter mais prestígio, mais fama, mais seguidores no Instagram, mais seguimores. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Olha essa imagem.
como uma criança desmamada se aquieta no braço de sua mãe. Você já viu uma criança que acaba de mamar? Depois do arroto, é claro. Você já viu como que ela se aconchega ali? Que aquele é o lugar mais seguro e tranquilo do mundo? Aquele sono que só aquela criança consegue ter. No lugar mais aconchegante, mais seguro e protegido, bem alimentado ali. O salmista diz que essa é a figura que o define. Quando ele fala de estar quieto e sossegado, de encontrar paz, é essa imagem que ele usa. Qual imagem você usaria para descrever paz? Qual seria a imagem que você usaria para descrever tranquilidade e sossego? Uma noite inteira de sono? Como é que você descreveria paz? Uma semana de férias? O que seria paz para você? O que é que você precisaria para experimentar essa paz que o Benja não tem no momento? O que é que você precisa? Porque o salmista ele está dizendo, eu tive que abandonar a minha soberba. Eu tive que abandonar a minha altivez. Eu tive que parar de andar atrás de coisas grandes demais. Ele fala, pelo contrário, eu fiz calar, eu fiz sossegar. E como criança se aconchega, como essa criança, assim a minha alma é para contínuo. Eu encontrei paz no teu colo. Porque quando nós paramos de brigar com Deus pelo lugar de quem governa o mundo, e nós lembramos que Ele governa o mundo, e que nós entendemos o nosso lugar em relação a Ele, é Ele quem se estende e nos acolhe e diz, descansa no meu colo. Não está fácil, o seu trabalho te exige, mas descansa no meu colo. Para de se preocupar com aquilo que está além do teu controle. Deixa eu cuidar do universo, deixa eu cuidar da tua vida. Descansa no meu colo. Se aninha aqui, fica aqui. Porque quando nós paramos de brigar com o Senhor, pelo lugar que controla o mundo, é esse o colo que nós temos. E o salmista aprendeu essa mensagem. Ele disse, o meu coração não é assim. O meu olhar não é assim. Os meus desejos não são assim. Eu estou aninhado em Deus. Ali eu espero e nele eu confio. E a conclusão do salmo então é, espera Israel, desde agora e para sempre. Por que espera? Por que esperança? Depois de abandonar o seu coração, ou a soberba do seu coração, de encontrar paz, ele diz, agora é a hora de esperar. Finalmente, quando nós entendemos o nosso lugar e nos aninhamos em Deus, nós vamos esperar pelo que Ele vai fazer. Quem é que faz coisas grandiosas na sua vida? Quem é que faz coisas maravilhosas demais por você? Olha para a tua história. Somente Deus pode fazer aquilo que só Ele vai fazer. As coisas grandiosas pertencem a Ele. As coisas maravilhosas pertencem a Ele. Ele só pega o seu filho no colo e diz, espera. Ele diz que vai fazer isso para você agora do jeito que você quer? Não. Ele disse que vai tomar notas de quais são suas preferências e as ordens pelas quais você quer que essas coisas grandiosas aconteçam? Não. Ele quer ouvir sua opinião? Talvez não. O salmista não diz que Deus vai responder e resolver. Ele só disse, espera. O que nós sabemos é que esse é o departamento de Deus, é Ele que faz as coisas que são grandes. É Ele que faz coisas que são maravilhosas. Esse é um salmo curto, mas a gente vai precisar da vida inteira para aprender a usá-lo.
Se o seu coração é parecido com o meu, que é marcado pela soberba, como eu, você não está vivendo paz nesse momento. E certamente você vai perder a esperança. Por isso que o lembrete do salmista para nós é tão importante. Senhor, não é soberbo, não é altivo, tira isso da minha vida. Eu não quero essas coisas na minha vida. Eu não quero andar atrás de coisas fúteis e vazias. Eu quero fazer a minha alma se aquietar e encontrar paz no teu colo. Eu quero esperar pelo que o Senhor tem por fazer. É um outro modelo de vida. É um outro modo de vida. E para aqueles que vivem exauridos em São Paulo, sufocados pelo trabalho, esse é o modelo de vida que nós deveríamos aspirar. Deus continua controlando o universo, goste você ou não. Deus continua mais sábio que você, goste você ou não. Deus continua controlando a tua vida, goste você ou não. Mas se esse salmista deixa um conselho para a gente, é para de brigar com Deus. Para de tentar ocupar o lugar de Deus. E descansa no colo dele. Se entrega, se rende. Porque nesse processo de se entregar é que nós vamos encontrar paz. O Senhor vai fazer o que Ele tem que fazer. E Ele vai fazer aquilo que somente Ele pode fazer. O que hoje Ele pede de você é: acalma, aquieta, deita aqui. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.